E eu gostaria de compartilhar com os irmãos a palavra que está aí no seu boletim ou na sua revista, que é eletrônica. Você recebe através da sua célula, lá no seu grupo de WhatsApp. Mas também você pode ouvir a palavra na íntegra ali nos canais da igreja. No YouTube, Videira Belo Horizonte, no Facebook, Videira BH, e no Instagram, @Videira BH. O nosso objetivo é que você rumine a palavra durante a semana. Como é ceia do Senhor hoje, você mantenha a sua criança aí consigo e ensine-a a ouvir a palavra. Se não for possível, você não tem problema. Nós temos aqui berçário, nós temos lá um terraço lá em cima, você pode ficar à vontade. Pegue, por favor, a sua Bíblia em Gálatas, capítulo 6, e versículo 9. Hoje nós estamos aí com os servos de Justinópolis, eles vão servir a ceia do Senhor para nós, mas no final da reunião. Gálatas, capítulo 6 e versículo 9, diz assim: E não nos cansemos de fazer o bem, porque a seu tempo ceifaremos, se não desfalecemos. Quem falou isso foi o apóstolo Paulo, o homem que escreveu a maior parte do Novo Testamento, o apóstolo da graça, o homem que viveu intensamente as Escrituras. E ele escreveu isso. E eu penso que se ele escreveu, é porque ele estava cansado. Mas não é um cansaço físico, porque um cansaço físico facilmente pode ser resolvido com um tempo de férias, com um tempo de descanso. Mas existe um cansaço, e hoje eu quero falar sobre ele, que é um cansaço que atinge a sua alma. Ele é progressivo, ele pode até começar sendo um cansaço físico, e se não for resolvido, se torna um cansaço mental, que os médicos chamam aí de estafa. Mas se isso não for resolvido igualmente, vai atingir a sua alma. E aí, sabe o que acontece? Lá no final do processo, desfalecimento. Você desfalece. Já encontrou uma pessoa desfalecida? Ela simplesmente apaga, desmaia. Ela não morreu. Ela desmaiou ou desfaleceu justamente para preservar a vida. Mas existem muitos irmãos que eles estão desfalecendo. E sabe qual que é o resultado disso? É porque cansou de fazer o bem. Tem hora que você cansa de fazer o bem. Mas eu vim aqui para dizer nessa manhã para você não cansar de fazer o bem. Eu vim aqui para você renovar sua fé no Senhor. Há muitas palavras liberadas sobre a sua vida, profecias, promessas, mas parece que elas nunca se cumprem. E a Escritura diz que a promessa que é adiada faz adoecer a alma. Mas não foi só conosco, só com você. Quando Deus prometeu para Abraão um filho, essa promessa foi feita quando Abraão tinha 75 anos. Passaram-se alguns anos, alguns 5 anos, depois longos 10 anos, mais 15 anos e nada da promessa. Passaram 20 anos e nada da promessa acontecer. Abraão até, eu penso que caiu no ridículo, porque o nome dele era pai elevado, Abrão, mas Deus mudou o nome dele para Abraão, pai de multidões, mas ele não tinha nenhum filho. Eu penso que às vezes Abraão ia no culto, ficava desfalecido, Sara do lado dele, e os irmãos iam cumprimentá-lo. Abraão, pai de multidões. Eu acho que tem dia que ele fala, não me chama assim não. Mas não é isso que a Escritura diz. A Escritura diz que Abraão creu contra a esperança. O que é crer contra a esperança? É falar que você vai fazer uma viagem, quando você olha lá no seu extrato, por exemplo, e não tem nenhum real. É contra a esperança. Você crê na cura de uma doença que os médicos já disseram é incurável. Alguém está comigo?
Isso é crer contra a esperança, e todos nós temos o desafio de romper o desânimo. Pastor, mas por que Deus permite o desânimo? Não, Deus não permite o desânimo. Deus colocou você na academia da fé. E Ele está no negócio de exercitar os seus músculos espirituais. Alguém está comigo? Você sai da academia se quiser. Você deixa de fazer os exercícios se quiser. Mas a vontade de Deus é que você tenha uma musculatura espiritual forte, fortalecida. Porque virão os ventos, diz a Bíblia, vai vir a tempestade, mas você tem uma casa firmada na rocha. O apóstolo Paulo disse: não cansemos de fazer o bem. Por que você acha que ele escreveu isso? É porque tinha hora que ele cansava de fazer o bem. Porque na minha última defesa, diz esse mesmo apóstolo, todos me abandonaram. E ele trabalhou para Cristo durante longos anos, vendo desfalecer muitas coisas que ele amava, servindo a Deus diariamente. E o que ganhava com isso? Pedra atrás de pedra. Ia para uma cidade pregar o evangelho, e ele ganhava era pedrada. Então às vezes você tem feito bem para a sua família, mas só ganha crítica. Talvez você tenha feito bem para as pessoas do seu trabalho, e o que você ganha é traição. Talvez você tenha feito bem para pessoas lá na sua célula, e eu tenho certeza que sim, pregando o evangelho, mas o que você ganha, talvez, é descompromisso, é desinteresse. E aí você fala: quer saber de uma coisa? Não vou liderar mais célula, não. Vou entregar essa célula. Não, não faça isso em nome de Jesus, porque hoje o Senhor te trouxe aqui para te renovar. Eu trabalho, pastor, mas eu nunca prospero. Calma, a Escritura diz que, porque a seu tempo, diga comigo, a seu tempo. Ao tempo de quem? Ao tempo de quem? Diga: ao tempo de Deus. Eu sei que eu e você temos um sentimento: eu plantei hoje, eu quero colher amanhã. Eu comecei esse negócio hoje aqui, eu já quero viver dele no mês que vem, se possível no ano que vem. Essa é a nossa vontade. Mas a Bíblia diz que existe um tempo que procede de Deus. Fala comigo, Kairos. Deus não vive nesse tempo aqui, cronológico. Deus vive numa outra dimensão que é atemporal, porque o salmista diz que um dia para o Senhor são como 1000 anos, mas também 1000 anos como um dia. Ele pode abreviar na sua vida tudo o que você pensa que vai demorar demais. Fala comigo, infinitamente mais. O nosso pensamento natural, quando nós avaliamos alguma coisa, até eu começar a render aqui nessa empresa, até eu começar aqui a crescer nessa igreja, parece que tem tanta gente na minha frente. Não, porque Deus é que levanta reis e que remove reis. Quando o Senhor chegou na casa de Jessé com o profeta Samuel, tinha 7 irmãos na frente de Davi, ele era o 8º, ele era o mais novo. Então, se Davi pensasse naturalmente, de uma maneira mecânica e natural, ele era o último a receber a bênção, mas Deus o colocou em primeiro lugar. Eu acho que eu estou falando com alguém aqui nessa manhã. Eu acho que pode ser você que Deus vai colocar em primeiro lugar. Se você crê, diga amém. Mas a Bíblia diz que nós precisamos discernir algumas coisas, e eu quero dar o exemplo para você de outro homem de Deus, Davi. O apóstolo Paulo diz: e não nos cansemos de fazer o bem. Tem hora que nós cansamos. Essa semana mesmo, um pastor resolveu nos deixar. E foram 7 anos que estivemos juntos, mas ele diz estar confuso, não está muito bem, e resolveu nos deixar. Já tentou isso uma outra ocasião, alguns meses atrás, mas era tão desfavorável. Estava com a filhinha doente, o pastor Alex Paz, e a sua esposa Fabiane, aí tumulto na empresa, a menina estava na UTI, nasceu prematura, a Elisa. Eu falei: não, toma essa decisão, não, é precipitado, vamos fazer o jejum. Aí jejuamos, quando terminou o jejum, agora semana passada, no dia lá do anúncio do pastor Marcelo, ele resolveu nos deixar. Talvez
está tudo bem, não tem nenhum problema de pecado, nem de contenda, nem de briga, nem nada, mas resolveu nos deixar. E aí tem hora que a gente cansa de fazer o bem. E aí eu já tive várias experiências dessa, ao longo aí de 20 anos de ministério. E faz parte do trabalho. Nós temos aí uma turma de seminaristas, são seminaristas, nós chamamos especiais, porque eles são em tempo integral, eles têm um internato, né? Eles moram na casa, numa das casas da igreja. E lá em Goiânia nós temos também o mesmo seminário, chamado Turma Especial. Só que lá em Goiânia ainda tem infinitamente mais coisas. O pastor Aloysio, sempre muito generoso, ele, além de dar o alojamento, a alimentação, a bolsa de estudo, o seminário, que um seminário em qualquer lugar é caríssimo, ainda dá um valor financeiro para os alunos. E um dos alunos, lá agora recentemente, levou a igreja no Ministério Público, denunciando trabalho escravo. Aí eu vou falar para você, é facinho acabar com esse negócio, fácil, basta só uma palavra. Quer saber de uma coisa? Vou acabar com esse negócio. Não, porque para fazer esse investimento, nem estou falando de dinheiro, você não tem ideia, para mobilização de professores, de alimentação, de estrutura, de logística, etc., de responsabilidade, você não tem ideia. Aí quer saber de uma coisa? Eu não preciso fazer isso, eu já tenho ministério. Eu não preciso fazer esse investimento para depois vir alguém para denunciar no Ministério Público trabalho escravo. Se fosse o pastor Marcelo pregando, ele falaria, vai tomar banho na soda. Cala a boca. Mas eu não, eu dá vontade de deixar de fazer o bem. Falei, não vou fazer mais não. Já fui tentado várias vezes, eu já tive vontade de parar, porque eu já fiz as contas há um tempo atrás, dava um investimento de 7 mil a 10 mil reais para aluguel da casa, luz, alimentação, etc, etc. Falei, não, isso aí dá para fazer muita coisa. Mas aí, a Bíblia diz, para não pararmos de fazer o bem, diga, fazer o bem. Não é fazer o que você quer, você está entendendo a diferença? Alô? Porque se for fazer o que eu quero, aí é diferente. O que eu quero mesmo é, às vezes, parar. Mas eu não vou parar de fazer o bem, porque eu creio que ao tempo de Deus, diga ao tempo de Deus, eu vou colher. Aí eu mudo a perspectiva, porque o diabo sempre mostra para você a perspectiva do que não deu certo. Copiou? O diabo sempre mostra para você a perspectiva da maçã podre, mas tem mais outras 14 no cesto. Tira a podre e as outras vão cumprir o seu propósito. Sabe o que aconteceu? Aí eu pego e falo, não vou parar de fazer o bem não, de turma especial não. Olha aqui um rapaz aqui, ó, que é formado na turma especial, casou com outra moça que fez turma especial e vão ser pastores para a glória de Jesus. Aí eu venho aqui para outro que fez também e pastoreou já a igreja lá de Ribeirão das Neves. Aí eu venho aqui para outro que fez também a turma especial, que terminou, que concluiu, que casou e agora está pastoreando uma igreja. Aí eu venho aqui para outro pastor e falo, não vou cansar de fazer o bem, vou renovar no Senhor. Alguém está comigo? Ou é só pastor que tem esse sentimento? Não, não é, porque todos nós plantamos e às vezes não vemos a colheita. Você tem feito, mas não tem visto os resultados. Às vezes você abriu um novo negócio e aí só vê dinheiro indo embora, e põe, nada do negócio aparecer, não tem retorno, não tem cliente, a coisa não vinga, parece que não cresce, e vem a turma do seu lado e fala, isso aí não tem futuro, tarará, tarará. Dá vontade de desfalecer, dá ou não dá? Mas diga assim, em nome de Jesus, eu me fortaleço no Senhor. Então fala para o irmão que está do seu lado, não desfalece não, não desfalece não. Ah, eu já cansei de orar por esse milagre. Não, Lucas 18 diz do dever de orar sempre, sem nunca esmorecer.
E ele fala de uma viúva que importunava um juiz todos os dias, importunava, até que ele falou: quer saber de uma coisa? Eu vou cumprir essa viúva. O texto termina: quando eu voltar, acaso acharei fé na terra? Quantos de nós já tínhamos desistido do Brasil? Falou: esse trem não tem jeito, isso aqui é tudo corrupto, não vai mudar nunca. E agora? Parece que a coisa está virando. Tem alguém comigo? Pastor, você já tinha desacreditado? Há muito tempo, nem orava por isso mais, já tinha desistido do sistema corrupto, não é? Da corrupção aí endêmica, não tem jeito, não tira. Louvado seja Deus por esses jovens procuradores da República, essa geração que falou: eu vou mudar isso aqui. E crente, o senhor doutor lá, Deltan Delanhol, crente da primeira igreja batista de Curitiba. Então, gente que não desfaleceu, diga, não desfaleceu. E nós estamos colhendo as boas notícias, louvado seja Deus. Domingo passado, uma hora dessa aqui, nós estávamos, entre uma situação e outra. Mas eu tenho visto boas notícias soprando na direção do Brasil. Isso tem tudo a ver com você. Essa semana a Bolsa bateu 89 mil pontos. 90 mil pontos, certo? Tem um investidor ali. O recorde histórico, só porque anunciaram o excelentíssimo juiz Sérgio Moro como ministro da Justiça. Meu Deus, se isso não é uma boa notícia, você tem que dar até um glória a Deus. Por quê? Fala comigo, tem jeito. Hein, Valdir? Tem jeito ou não tem? Mas eu já tinha perdido as esperanças. Eu acho que tinha mais alguém comigo no barco. Nem tinha fé para orar, mas alguém guardou a fé para orar pelo Brasil. E eu que nem orei, estou colhendo os resultados. Sabe o nome disso? Chama graça. Agora sabe o que aconteceu? Fiquei ativado para orar. Porque eu fui igual Tomé agora. Falei, não, tem jeito mesmo, né? Como diz o ex-presidente, esses meninos de Deus tá fazendo aí um negócio. E tá mesmo, Deus ungiu a Ciro. Você lê lá em Isaías 45, Ciro era ímpio, rei da Pérsia. E o capítulo 45 de Isaías, versículo 1 diz: Ciro, a quem eu escolhi, o meu ungido. Não é porque ele era consagrado a Deus, não. É porque Deus resolveu: vou usar você. Não interessa se você é crente, se você é ímpio, é você que eu vou usar para abençoar o meu povo. Deus resolveu fazer isso com o Brasil. Diga glória a Deus. Então, não é a questão do novo presidente, etc. Não, minhas esperanças não estão colocadas em um homem. Mas é fato que Deus está usando esse homem. A primeira coisa que ele fez foi uma oração que deixou meia dúzia de jornalistas e mídias assim, indignados. Como que vai receber oração se o Estado é laico? Então, às vezes você olha para a situação do Brasil nos últimos anos e vem desânimo, e os pensamentos vêm na sua cabeça: não vai ter jeito, não vai mudar nunca. Louvado seja Deus por homens e mulheres que posicionaram como, eu vou te contar agora, posicionaram como Davi. Pega a sua Bíblia, por favor, em 1º livro de Samuel, capítulo 30 e versículo 1. Eu estou sentindo a fé crescer aqui, e você? Você está sentindo uma fé crescer no seu coração? Eu estou numa expectativa de boas notícias. O mercado financeiro teve boas notícias essa semana. O judiciário também, boas notícias. Então, tem a expectativa de pleno emprego para os próximos anos. O Brasil vai prosperar. Essa semana eu vi uma onda de contratação aqui dentro da igreja. Uma onda de contratação, que eu posso te dar nomes. Mas não só aqui. Uma empresa, a Toyota, anunciou R$1 bilhão que vai investir no Brasil nos próximos anos. Aquela rede Avan anunciou R$500 milhões que eles vão investir. Sabe onde que isso estava? Tudo guardado para o tempo de Deus. Diga, o Kairos de Deus. Eu tenho uma boa notícia para você nesse domingo. Esse Kairos chegou. E ele vai pegar você. Querendo você ou não, você vai ser favorecido por essas boas notícias. Fala comigo, infinitamente mais. Quando você menos perceber, o favor já te alcançou. Favor
é algo que está sobre nós. Mas perceba aqui como que Davi lidou com essa circunstância. Em 1º livro de Samuel, capítulo 30 e versículo 1. Acompanhe comigo aí a leitura. Davi e os seus homens vieram à cidade, e ei-la queimada. Ok, a Ziclac. A minha versão é diferente. E ela queimada, e suas mulheres, e seus filhos e as suas filhas eram levados cativos. Então Davi e o povo que se achava com ele ergueram a sua voz e choraram até não terem mais forças para chorar. Deixa eu contextualizar um negócio aqui para você. Você entender, 1º livro de Samuel no capítulo 30. 1º livro de Samuel conta a história de Davi. Davi foi ungido na casa dele quando ele tinha aproximadamente 17 anos. Ele não pediu para ser ungido. Ele estava lá no campo fazendo o serviço dele, o trabalho dele. O profeta o chamou e liberou sobre ele uma palavra profética que falou: você será o próximo rei de Israel. Ele foi ungido. E esse profeta chamado Samuel nunca errou uma profecia. Junto com Daniel, Samuel são profetas que não erraram nenhuma profecia nas escrituras. Então, a profecia era confiável, sim ou não? Davi recebeu aos 17 anos. Sabe quantos anos Davi tem aqui nesse texto? 30 anos. Passou 13 anos esperando aquela boa notícia lá da casa dele, que ele nem pediu. Ele nem foi num culto poderoso, ele nem jejuou. Foi favor de Deus sobre a vida dele. Depois que Davi recebeu aquela promessa, a vida dele piorou muito. Porque quando ele recebeu a promessa, escuta aqui que isso é para você. Às vezes você recebe uma palavra da parte de Deus e o que vem seguinte é perseguição. Às vezes você recebe uma profecia e o que vem seguinte é perseguição dentro da sua própria casa. Quando Davi recebeu essa palavra, ele só ganhou pedrada. Falaram para o rei de Israel: ei, estão dizendo aí que ungiram um próximo rei, lá na casa de Jessé. O que você acha que aconteceu com a vida de Davi? Piorou demais. Ele ficou 13 longos anos fugindo de Saul, o rei de Israel. Quando Saul ficava possesso, endemoniado, Davi pegava lá um instrumento, a harpa, tocava para Saul e aliviava a alma dele. E sabe o que ele ganhou em troca? Uma lança na parede para matá-lo. Ele desviou da lança, senão tinha matado. Só fazendo bem e ganhando mal. Só fazendo bem e ganhando mal. Só fazendo bem e ganhando mal. Teve uma hora que ele falou: quer saber de uma coisa? Cansei. Essa conversa aí de crente não funciona. Essa conversa aí do evangelho não é para mim. Eu devo ser uma pessoa problemática, eu devo ter pecado, alguma coisa assim. E Davi foi fugindo, mas não foi fugindo da família dele, como fugimos talvez eu e você. Não é fugindo lá do vizinho infernal que te persegue, ou do colega de trabalho que te critica. Ele estava fugindo do rei de Israel. Aí quando você está fugindo do rei, o negócio é polícia federal. Não é o freguês, seu vizinho lá, que está falando meia dúzia de palavras, não. É o exército que coloca atrás de você. A vida de Davi ficou muito ruim. Mas ficou ruim depois que ele recebeu a palavra. Eu estou aqui para fortalecer a sua fé. Talvez você recebeu a palavra e entrou num caminho que parece um caminho contraditório. Disseram que você ia prosperar. Mas se você fica cada vez mais endividado, e as dívidas não resolvem, e entra mês e sai mês, e você vem em culto e sai de culto, e você dizima, e você congrega, e você toma vinho, come pão, e o banco continua do mesmo jeito. 13 anos, Davi ficou assim. Mas ele não está sozinho não. O apóstolo Paulo, quando converteu, ficou 14 anos no deserto da Arábia. O homem de Deus, Abraão, ficou 25 anos esperando a promessa. Todos eles foram colocados na mesma academia que você está. Todos eles foram colocados num lugar onde a sua fé era exercitada. Agora, Deus não é contra os seus sentimentos. Você pode sentir cansado. Você pode sentir desanimado. Você pode sentir até desesperançado.
Mas o Evangelho é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê. Se você crê nessa manhã, o Senhor vai reanimar você. Porque Davi e os seus homens foram e choraram até não terem mais forças para chorar. Então eu quero te falar de uma primeira coisa. A reação de desespero não vai resolver nada. Você sentar lá na sua casa, pastor, como é que é isso? Você encontrar uma irmã chorando, você fala, deve ter algum problema, aconteceu algo com ela e tal. Se você encontrar um homem chorando, você vai pensar que o problema é mais grave, sim ou não? Eu acho que eu vi meu pai chorar uma vez. O pastor Luiz, que é meu pastor, também acho que uma ou duas vezes. Então não é muito comum você encontrar homem chorando. Se uma mulher chora é uma situação grave, com certeza, mas se um homem está chorando é uma situação mais grave ainda, eu imagino. Dá para imaginar? Você já encontrou soldado chorando? Soldado de Israel. Nós temos um irmão na videira, filho do pastor Marcelo, é soldado de elite, Marines. É tropa de elite. O equipamento que ele carrega nas costas, que ele carrega para trabalhar, pesa 75 quilos. O cara tem 1,90 m, é um armário de homem. Ele dá uns tiros no negócio lá, que se eu der um tiro naquilo, eu vou voar 10 metros para trás. Ele brinca com aquele negócio. Um homem daqueles, se ele começar a chorar perto de você, eu corro, freguês. Falei, deve ser um atentado, uma bomba, alguma coisa. Não vou nem perguntar. Agora, presta atenção, a Bíblia está falando aqui que Davi e o povo que estavam com ele, eram 600 homens de guerra. Eram homens de guerra, soldados. Você imagina você olhar para uma tropa de 600 homens, mas não é chorando que ele está emocionado, uma lágrima, como diz o falecido lá, né, Roberto Jefferson, uma lágrima rolou do rosto dele. Não. Ele tá chorando até perder a força para chorar. Soldado do exército americano, brasileiro, chorar, de perder a força, desfalecer. É a situação mais desesperadora que eu já li na Bíblia, de quem está olhando de fora. Porque o exército é para transmitir segurança, sim ou não? Para transmitir normalidade, né? Para manter a ordem. Mas agora você encontra esses homens chorando até perder a força. Fala comigo, o desespero não vai resolver. Fala para o irmão que está do seu lado, o desespero não resolve. Fala para ele, recobra a consciência. Porque no desespero você faz bobagem. Não estou falando que você vai chorar. Aí você pega, dá um tapa na mesa e fala, vou embora do Brasil. Aí na hora que você for embora, o Brasil melhora. Que miséria, né? A hora que você vendeu tudo, acabou com o seu dinheiro, comprou as passagens, mudou lá, aí você recebe as notícias do Brasil que melhorou. Você fala, mas por que eu fiz isso? Porque tomou uma decisão diante do desespero. Aí brigou lá com o patrão, brigou com não sei quem, aí vou sair dessa empresa. Na hora que você saía, era a hora que você ia ser promovido. Alguém está me entendendo? Então, quando você está nessa circunstância aqui, não é hora de fazer nada. Você vai esperar no Senhor. Mas eu tenho uma palavra de Deus para você. Se você estiver chorando, com esse choro da alma, com esse choro que faz perder a força. Irmão, já tive situação, não tinha força nem para orar. Só chorar, igual Ana que chorava lá diante de Samuel, do altar de Deus. Chorava. Não tinha força nem para orar, não tinha palavra para orar. Mas eu quero dizer para você o que a Escritura diz. A Escritura diz que o choro pode durar uma noite, mas a alegria vem pela manhã. Eu gosto tanto das Escrituras, porque elas dizem que o choro tem prazo de duração. A Escritura é maravilhosa. O choro pode durar quanto tempo? Quanto tempo? A Bíblia já colocou para você que o seu sofrimento tem prazo de validade. Pastor, mas parece que está demorando demais. É por isso que eu estou pregando o que eu estou pregando para você. Você vai ser fortalecido no Senhor.
o Senhor vai renovar a sua fé, porque Ele renovou a fé de Davi, de Paulo, de Abraão, de Moisés. Moisés falou: me mata, eu não aguento mais carregar esse povo, 1 milhão de pessoas no deserto, e por 10 vezes a Escritura diz, eles murmuraram contra Deus. E eu estava quieto lá no Egito, eu tinha herança, eu sou filho da filha de Faraó, eu não tinha nada a ver com isso, o Senhor foi me chamar. E eu estou cansado aqui desse povo, então me mata, que é melhor. Jeremias li essa semana, ele falou: maldito o dia que a minha mãe me deu à luz, maldito o dia que eu nasci. É o profeta que sofreu da Bíblia, ficou no tronco. Ele falou: eu não aguento mais. Então você pode falar, mas eu estou aqui para te dizer, o desespero não vai ajudar você. Segura firme, porque o choro pode durar uma noite só, mas com respeito à alegria, não tem prazo de validade. Só diz que ela vem pela manhã. Não diz que vai acabar. From this day on, né? Eu vou pregar isso. A partir daquele dia. Tem coisas na Bíblia que não são um processo. Copia isso que eu vou falar, põe dentro do seu coração. Tem coisas na Bíblia que não são um processo. É um evento. A conversão é um processo, mas a bênção de Deus, ela é um evento. José ficou 2 longos anos na cadeia, mas chegou uma ordem de Faraó, e aí a Escritura diz que era para ele se apresentar a Faraó. Ele saiu de carcereiro, ele saiu de prisioneiro para governador, presidente, primeiro-ministro de todo o Egito. Fala para o irmão que está do seu lado: é de repente. Fala para ele: é de repente. Então o desespero não vai resolver, mas também sabe o que o versículo 6, coloca no versículo 6, falou? A Bíblia diz que esses homens choraram até não ter mais força, mas Davi muito se angustiou. Diga, se angustiou. Aqui é um processo, tá? Você tem más notícias, você tem pensamentos que não saem da sua cabeça. É o que eu falei para você, isso vai produzir uma estafa mental, mas vai avançando. Se você não interromper o processo, vai virar uma angústia. É aquela coisa que fica no peito, não sai, não passa, fica oscilando. Um dia você está bem, outro dia você está mal. De repente você está lá trabalhando, despenca no choro. O que é isso? Tem alguma coisa errada. Você precisa se fortalecer no Senhor. Não tem problema nenhum você procurar um médico, um profissional, um psicólogo, um psiquiatra. Faça isso se estiver ao seu alcance. Não fique debaixo da condenação, porque o desespero pode aumentar. E aí, sabe o que eles fizeram? Davi muito se angustiou, pois o povo falava em apedrejá-lo. Diga comigo: porque todos estavam em amargura. Aí aumentou muito agora. Fala comigo: angústia e amargura. Angústia na alma, mas a amargura já toca o seu espírito. Porque o autor de Hebreus diz que a amargura produz uma raiz e contamina muitos que estão à volta dela. Quando você não interrompe o processo do desânimo, o desânimo vira angústia e a angústia vira amargura. Tem alguém comigo? Então nós vamos interromper isso hoje em nome de Jesus. Sabe como é que nós vamos interromper? Pastor, você vai fazer uma oração? Vou nada, eu vou beber do vinho e comer do pão. Eu vou beber do sangue do Cristo e comer da sua carne, porque quando eu como do seu corpo e eu bebo do seu sangue, eu sou fortalecido. Mas a Bíblia diz que Davi, olha aqui que eu quero terminar com você. E aí os irmãos de Justinópolis e os servos podem preparar a ceia do Senhor. Davi muito se angustiou, porque o povo falava em apedrejá-lo, porque o ânimo de todo o povo estava em amargura, cada um por causa dos seus filhos. Fala bem forte comigo agora, diga assim: todavia, contudo, entretanto, Davi se animou no Senhor. Se animou no Senhor. Aqui a Escritura diz: Davi se reanimou no Senhor. Ele tinha um ânimo, mas ele reanimou. Ele renovou. Você fala: pastor, eu já fiz isso muitas vezes. Eu já fiz isso muitos anos, muitos cultos. Sabe qual que é a pior coisa que pode acontecer na vida de um cristão? É quando ele não tem mais nenhum tipo de sentimento. Tanto faz. É igual casamento. Tanto faz. Casamento que caiu nestes anos. Se gosta de mim, tá bom. Se não gosta também, tá bom. Se vem para casa, tá bom. Se não vem também, tá bom.
Se tem sexo, está bom. Se não tem também, está bom. Apatia, desânimo, não está nem aí mais. É insensível, apático, não tem nenhum tipo de reação, de expressão. Mas como que Davi fez isso? O povo queria alguém para culpar. Fala comigo, procurar culpado. Não resolve. Não resolve, só piora a situação, porque você pode tocar numa autoridade. Aí a coisa que era só pessoal vira com Deus agora. Briga de marido e mulher, às vezes é só entre eles, mas tem um momento que chega até Deus. 1 Pedro 3,7. Quando o homem fere a parte mais frágil da casa, a Escritura diz que as suas orações são interrompidas. Tem um negócio lá dentro da sua casa que desconecta lá no céu. Que coisa, né? Está vendo, maridos? Efésios 5, tem que tratar as esposas com muito cuidado e zelo, porque antes de ser sua mulher, é filha de Deus. Está mexendo com a menina dos outros, com a filha dos outros. Então, isso tem que ter muito claro no coração. Mas Davi se reanimou no Senhor. Como que ele reanimou no Senhor? Ele procurou a estola sacerdotal. Olha o que diz aqui, para concluirmos. Disse Davi a Abiatar, o sacerdote: eu quero abençoar você com uma parte aqui. Quer dizer aos pastores que isso não está no esboço, tá? Quem foi a primeira pessoa que Davi procurou quando estava no pior dia da vida dele? Ligou para a mãe, irmã, para falar do problema lá do casamento? Ou se você que está com problema financeiro, freguês, quem que foi a primeira pessoa que Davi procurou? Fala comigo, o sacerdote. Bem-aventurado é você que tem um sacerdote próximo que você pode procurar. Bem-aventurado é você que é uma ovelha que tem um pastor. Bem-aventurado é você que está envolvido na vida da igreja. Você tem alguém para procurar. Porque desespero mesmo deve ser cair nessa situação aqui e não ter lugar para congregar, e não ter um líder para ligar, e não ter um pastor para orar. Aí a situação realmente não tem solução. Quem que foi a pessoa que Davi procurou em primeiro lugar? A Escritura diz que Davi disse a Abiatar, fala comigo, o sacerdote. Nós precisamos uns dos outros. Porque essa hora aqui não adianta orar mais, porque você não tem mais força para orar. O pastor amigo meu, Almir Freitas, comunidade Casarão, caiu numa depressão. O homem fez uma cirurgia bariátrica, caiu numa depressão. Um homem alegre, você tem que ver que pastor alegre, que pastor bonito, que pastor próspero, um empresário de sucesso, uma igreja de milhares lá em Mauá. Estive lá ontem. Um homem caiu numa depressão, que ele pesava 140 quilos, ele foi para 55, o médico falou, vai morrer. Foi em todos os especialistas, tem dinheiro, foi nos Estados Unidos e tal, não resolve. Quando eu cheguei na casa dele, eu falei, Almir, vou te visitar. Ele ficava trancado, ele pode vir aqui contar isso para você, num quarto escuro, colocou o cobertor na cabeça e gritava, ficava gritando. Eu falei, meu Deus do céu, o que é isso? O que está acontecendo aqui? O homem de Deus, Davi chegou nesse ponto. Sabe o que acontecia lá? Não aguentava, você acha que ele aguentava orar? Todos os dias tinha alguém da equipe, um pastor com ele lá dentro do quarto. Sabe para quê? Para nada. Só para ficar perto. Porque Davi tinha um sacerdote perto dele. Você tem alguém de Deus perto de você, tem esperança. Pode trazer aqui a ceia do Senhor. Fica de pé onde você está. Vamos pegar a estola sacerdotal agora e vamos nos reanimar no Senhor. Eu e você não vamos nos cansar de fazer o bem. Pastor, mas eu faço o bem, só recebo o mal como resposta. Então eu vou te contar, você está bem acompanhado nas Escrituras. Você está no time daqueles que estão pagando o mal com o bem. Fica desse lado, eu te garanto, a seu tempo você vai colher. Eu quero dizer, aquilo que Davi fez, Davi chegou ao sacerdote Abiatar, filho de Ameleque, e sabe o que Davi disse? Davi diz, pelo amor de Deus, me traz a estola sacerdotal. O que é a estola sacerdotal? Preste atenção, olha aqui para mim. Era a vestimenta que o sacerdote usava. Ele colocava aquela vestimenta, para você entender,
para nós aqui na nossa cultura, é a batina lá do padre. O padre não usa lá aquela roupa no dia a dia, mas quando ele vai para ministrar, ele usa, ele veste. A estola sacerdotal é a roupa que o sacerdote usava só quando ele ia fazer o culto a Deus. Vem cá, Davi foi fazer um culto a Deus. Hoje é domingo do Senhor, hoje é dia de ceia. Vai fazer um culto a Deus, do seu jeito. Eu não sei qual que é a sua estola sacerdotal. Davi pegou a estola sacerdotal, que indica um instrumento de culto a Deus. Se você quer se reanimar no Senhor, pega a sua estola e vai ministrar ao Senhor. Hoje eu queria pegar uma estola poderosa, que não tem outra igual. É o sangue de Jesus. Hoje, ao comer deste pão e ao beber deste cálice, sabe o que você deve falar para o Senhor? Tudo que está no seu coração. Não esconda nada dele. Se você está com raiva, se você está com ódio, se você está com inveja, se você está com amargura, fala para ele: Senhor, eu estou a ponto de desfalecer. Naquela área específica, conta para ele. Talvez é lá na sua casa, talvez na criação dos seus filhos, quem sabe nas finanças, no trabalho, ou mesmo na igreja. Você planta o bem e só colhe o mal. A promessa parece que entra ano, sai ano, entra governo, sai governo. Não se canse de fazer o bem, porque ao seu tempo ceifaremos. Os servos podem distribuir a ceia para aqueles que são batizados em uma igreja evangélica. Não coma do pão e nem beba do cálice, até que façamos isso juntos. Enquanto isso, nós vamos ministrar ao Senhor. Por amor a mim, Cristo sofreu em meu lugar. Ceia comigo, Cristo sofreu em meu lugar, e o céu chorou. Se afastou, o sangue se tornou água. Pegue, por favor, o seu cálice, levante e fala para o Senhor: essa é a minha estola sacerdotal, Senhor. É o teu sangue que me limpa, que me purifica. É o teu sangue que me justificou. É o teu sangue que me resgatou. Faz de novo. Faz de novo, Senhor. Tu és o meu Salvador. Salva-me. Salva-me desta circunstância. Salva-me desta situação. Salva-me. Eu não trouxe nada pra mesa, apenas uma fome, uma sede, uma fome, uma sede. E eu não trouxe nada pra mesa, e eu não trouxe nada pra mesa, apenas uma fome, uma sede, uma fome, uma sede. E eu não trouxe nada pra mesa, e eu não trouxe nada pra mesa, apenas uma fome, uma sede, uma fome, uma sede. Esse é o cálice da nova aliança, que foi derramado em favor de muitos para a remissão dos pecados. E todas as vezes que tomardes desse cálice, celebrais a morte do Senhor até que Ele venha. Eu quero dizer para você que Ele está voltando. Eu quero renovar no seu coração a expectativa pela volta do Senhor Jesus.
Maranata, Ele está voltando. Cristo, vem para buscar a tua igreja. Vem para buscar a tua noiva. Vem para buscar a tua noiva, Senhor. Com Cristo, agora vivo, não mais eu. O Cristo vive em mim, aleluia. Cristo vive em mim, aleluia. Aleluia. Não tenha pressa, é a sua escola sacerdotal. Você está ministrando ao Senhor. Diga assim comigo: Senhor Jesus, ao beber desse cálice, eu bebo da sua vida. Ao beber desse cálice, eu bebo do seu renovo. Ao beber desse cálice, eu bebo de ti, para me fortalecer no Senhor, em nome de Jesus. Aleluia. Pegue o seu pão. Vamos celebrar aqui ao Senhor. Levante o seu pão. Mas antes de você comê-lo, lembre-se que você faz parte do corpo de Cristo. Se você pegar um pão como esse, você deveria se lembrar que faz parte de algo maior, que faz parte de algo perfeito, que faz parte de algo completamente único. O corpo de Cristo. Você não está sozinho. Talvez você passa por uma situação, uma circunstância, nem conhece uma pessoa, mas ela está intercedendo por você. Talvez você está lá na sua casa, passando por alguma tribulação, ou quem sabe uma enfermidade. O Espírito Santo já levantou alguém para te abençoar. Sabe por quê? Bem-aventurados que fazem parte do corpo de Cristo. Bem-aventurados os que têm uma igreja para congregar, um povo para se reunir. Diga assim: Senhor Jesus, eu creio no corpo de Cristo. Eu creio que esse corpo foi partido, foi moído para curar-me, para sarar-me. E hoje, ao comer desse corpo, eu como da tua vida. Ao comer desse corpo, eu como da tua unção, do teu renovo, da tua presença, em nome de Jesus. Hoje, você não vai compartilhar com ninguém. Hoje, você vai comer exclusivamente dele. Ministra ao Senhor. Não tenha pressa. Sua noiva, com vestes santas, Ele te chama, o noivo chama a sua amada para ir aos céus, para ir aos céus. Esteja pronta para ir aos céus, esteja pronta para ir aos céus, esteja pronta para ir aos céus, esteja pronta para ir, e Ele voltará, e Ele vem buscar, e Ele voltará. Esteja pronto, Ele voltará, e Ele vem buscar, e Ele voltará, e Ele vem buscar. Esteja pronta para ir aos céus, esteja pronta para ir aos céus, esteja pronta para ir aos céus.
Seja fortalecido no Senhor. Seja revigorado na sua fé. Receba da parte de Deus vigor e ânimo espiritual. Recobre hoje pela fé o seu vigor para a jornada, para a caminhada que Cristo te chamou. Receba da parte de Deus fortalecimento espiritual para você, para a tua casa, para a tua família e até mesmo para aqueles que não conhecem o Senhor. Serão abençoados através da sua vida, da sua experiência. Levante-se hoje em fé, meu irmão, em autoridade, e comande nas regiões celestiais. Eu já sou abençoado com toda sorte de bênçãos em Cristo Jesus. Aleluia, 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 aleluia. Eu gostaria de terminar essa reunião profetizando com você. Nem é sobre você, é com você, porque você é um sacerdote do alto. Eu tenho a recomendação de Davi para você. A recomendação é: procura Abiatar, o sacerdote, e ministra através da estola sacerdotal. Peça ajuda, orientação, conselho, sabedoria, oração, mas não deixe o processo ampliar. Primeiro é só angústia, mas depois pode se tornar amargura, e por último te faz desfalecer. Mas bendito é o nome do Senhor, que nos trouxe hoje aqui para nos fortalecer nele. Levante as suas mãos. Aleluia. Pode levantar as suas mãos e perceba o fortalecimento do Espírito. Pode levantar suas mãos e receba o fortalecimento do Senhor, e glorifique o seu nome e exalte aquele que vive eternamente pelos séculos dos séculos. Exalte aquele que pisou a cabeça de Satanás e disse: em breve eu voltarei. Aos céus, esteja pronta para ir aos céus. Ele é poderoso para fazer infinitamente mais de tudo quanto pedimos, pensamos ou imaginamos, conforme o seu poder que opera em nós. Sou fortalecido no Senhor, sou revigorado no Cordeiro. Eu não canso de fazer o bem. Diga comigo assim: Senhor Jesus, hoje, pela fé, eu decido vencer todo desânimo, toda angústia. Eu lanço fora toda amargura da minha alma, e eu, em nome de Jesus, pela fé, me reanimo no Senhor. Me reanimo no Senhor. Ele é a minha força, Ele é a minha fortaleza, Ele é o meu juiz, Ele é a minha provisão, Ele é a minha cura, Ele é tudo o que eu preciso. Dê uma salva de palmas bem forte ao Senhor. Aleluia, aleluia, aleluia. Mas você não vai embora, porque tem outra coisa que fortalece você: é a comunhão com os irmãos. Você tomou a ceia hoje sozinho, mas você não precisa sair daqui apressadamente ou sozinho. As crianças podem vir aqui à frente, pegar com a tia Verônica o seu pirulito, e você pode dar um abraço em 2, 3 irmãos e falar: irmão, você está renovado no Senhor. Vamos celebrar o Senhor, vamos louvar o Deus Todo-Poderoso.